Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Belo, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, O Moderno Processo Penal. Sou idealizador desse projeto, que também tem assinatura, onde os assinantes vão receber uma vez por semana aulas inéditas, questões comentadas. Se você tiver interesse em fazer parte desse programa de assinatura, que tem um preço simbólico, me manda um e-mail, modernoprocessopenal@gmail.com. Por aqui pelo YouTube, eu vou sempre colocar breves vídeos sobre algumas novidades que eu entendo pertinente para todos poderem acompanhar. E nesse vídeo eu escolhi o pacote anticrime parte 2. Por que eu chamei carinhosamente aí de pacote anticrime parte 2? Porque agora, em abril de 2021, praticamente um ano depois aí da vigência do pacote anticrime, somos surpreendidos com novidades envolvendo o pacote anticrime. Então, o objetivo desse vídeo é a gente colocar o que realmente vai adentrar, principalmente no Código de Processo Penal, com a redação completa, para que você tenha uma orientação moderna, uma orientação atualizada sobre o que realmente aconteceu. Eu quero entender também por que o presidente vetou e o Congresso cassou esses vetos. Toda essa aula de hoje, ela foi preparada com muito carinho e eu usei como fonte a agência do Senado. Então eu entrei aqui na agência do Senado e eu tive acesso a todas as informações, inclusive a redação que irá adentrar nos nossos códigos. Perfeito? Muito bem. Para a gente entender, eu fiz uma breve introdução dessa questão envolvendo aí o pacote anticrime parte 2. Vamos dar uma olhadinha. A Lei 13.964 de 2019, que sempre foi chamada aí de pacote anticrime, ela foi publicada em 2019, mas o início da vigência dela foi em 2020. Concordo que quando se transforma em lei, nós não estamos mais falando de pacote. Todavia, não vou ficar preso a esse formalismo exagerado, já que o senso comum adotou esse nome, pacote anticrime, que curiosamente é, de certa forma, midiático. Você já viu alguma lei que é a favor do crime? Então é óbvio que todas as leis na área penal são uma tentativa de coibir a criminalidade. Só que esse nome pacote anticrime, ele chama muita atenção da sociedade. E é óbvio que na época o Ministério da Justiça queria o apoio popular para as alterações. Ela foi apresentada pelo Poder Executivo Federal e elaborada pelo Ministério da Justiça. Na época, o ex-juiz Sérgio Moro presidia a pasta do Ministério da Justiça. É interessante registrar que não foi o Ministério da Justiça que apresentou o pacote no Congresso. O Ministério da Justiça elaborou, entregou para o presidente, que representa o Poder Executivo Federal, e este apresentou no Congresso. Para quem não sabe, dentro do regimento interno do Congresso Nacional, dá-se-á prioridade aos projetos apresentados pelo presidente. Por isso que a gente teve uma votação, na época, bem rápida para o nível do Brasil. Após o trâmite legislativo, alguns vetos lá da redação original foram realizados. Os vetos, portanto, são analisados pelo Congresso. Esses vetos, essa análise desses vetos, é que demorou, porque agora, em abril de 2021, alguns vetos presidenciais são cassados pelo Congresso. Praticamente uma ressurreição, por isso que eu carinhosamente chamei de pacote anticrime parte 2. Sendo assim, haverá uma promulgação e eles serão inseridos, respectivamente, nas leis ordinárias. Só para você entender essa parte do direito constitucional, eu aprendo muito processo legislativo com meu irmãozinho Paulo Nasser,
lá de direito constitucional. Fechando essa parte introdutória, o Senado ele confirmou a derrubada parcial ao veto aí 56 de 2019, que tinha barrado 24 dispositivos do pacote anticrime. Com a derrubada do veto, os 16 dos 24 dispositivos serão inseridos na lei. Então, dos 24 dispositivos que foram vetados pelo presidente, 16 ressuscitaram. Os textos vão à promulgação presidencial. Perfeito? Muito bem, eu tenho um primeiro motivo para preocupação. Há entendimentos da nossa doutrina atual, pelo que eu apurei, inclusive, nas redes sociais. Hoje, a maioria dos professores e doutrinadores possuem rede social, e já há um questionamento por parte de alguns constitucionalistas se essa análise dos vetos do presidente da República seguiu o trâmite legislativo correto. Então já há alguns posicionamentos de que não houve essa análise correta. Esse trâmite não foi correto, que obviamente vai acontecer uma judicialização. O Supremo Tribunal Federal, que hoje praticamente manda no Brasil, a gente vai ter aí cena dos próximos capítulos. Muito bem. Vamos fazer então uma breve análise dos aspectos processuais. O primeiro ponto que eu separei foi a apresentação do preso em 24 horas ao juiz de garantias. E ainda a questão envolvendo a videoconferência. Mas, Belo, o juiz de garantias, lá do artigo 3º do Código de Processo Penal, que está aqui no meu código, não está suspenso por uma decisão do ministro Luiz Fux? Exatamente. O ministro Luiz Fux, logo depois da vigência do pacote anticrime, cassando uma liminar do Toffoli, ele suspendeu 4 pontos do pacote anticrime: juiz das garantias, o arquivamento do inquérito policial, a contaminação por parte do juiz de uma prova ilícita e a obrigação de se marcar a audiência de custódia em 24 horas, caso ela não seja marcada, gerando uma ilegalidade da prisão. Já falei bastante sobre isso nas minhas aulas, nos meus vídeos. Os motivos que motivaram, os motivos que provocaram, melhor dizendo, essa decisão do ministro Luiz Fux foi uma falta de preparação do Poder Judiciário para mudanças severas. Questão orçamentária, questão de logística, questão de rodízio de magistrados. Entendeu o ministro Luiz Fux, nessa liminar, que vigora até hoje, que o Poder Judiciário não estaria preparado o suficiente para mudanças tão bruscas. Por isso que ele entendeu pertinente suspender esses dispositivos. Eu, particularmente, tenho que concordar em alguns aspectos do ministro Luiz Fux, mas em relação ao arquivamento, eu achei que não havia necessidade de suspender, já que defendo, desde 2007, a não participação do juiz na questão do arquivamento do inquérito policial. Para mim é uma ofensa ao princípio acusatório o juiz analisar a opinião delicto do Ministério Público. Um outro vídeo eu falo sobre o artigo que eu já escrevi, eu falo sobre a minha opinião a respeito disso. Agora, realmente, em relação ao juiz das garantias, que defendo, mas o que adianta a gente defender se a parte administrativa, a parte de logística, ela não está preparada? O que adianta uma lei bonita se ela não é aplicada no dia a dia? Então entendeu o ministro Luiz Fux suspender. Aí veio o Congresso Nacional e ressuscita o parágrafo 1º. Vamos dar uma olhada na redação. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias
no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, ou de advogado constituído, vedado, grifo nosso, o emprego de videoconferência. Então, se você pegar o seu código, o artigo 3B, ele, no seu parágrafo 1º, está vetado. E aí está a redação do parágrafo, vamos dizer assim, ressuscitado. Só que ressuscitou para um artigo, que é o 3A, 3B e seguinte, que está suspenso. Então não é motivo de muita preocupação. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir a respeito. Porque o ministro Luiz Fux ainda não colocou a análise do mérito no plenário, para a gente poder discutir essa questão do pacote anticrime. Algumas curiosidades. Como eu disse, o juiz de garantias está suspenso por decisão do ministro Luiz Fux. Perfeito. Por que o Bolsonaro, nosso presidente, ele cassou? Por que ele cassou a possibilidade de ser por vídeo, vedada a videoconferência? Suprimir a possibilidade da realização da audiência por videoconferência gera insegurança jurídica. O dispositivo pode acarretar um aumento de despesa, notadamente nos casos de juiz em vara única, com apenas um magistrado, seja pela necessidade do pagamento de diárias e passagens e outros magistrados, para a realização de uma única audiência, seja pela necessidade premente de realização de concurso para a contratação de novos magistrados. Então, o presidente da República entendia que a audiência de custódia poderia sim ser realizada por videoconferência. Sabemos que a Convenção Americana dos Direitos Humanos, lá de 1969, ela diz que toda pessoa presa deverá ser conduzida à presença de um juiz. E é nesse ponto que os defensores da audiência de custódia presencial se apegam para não permitir a audiência de custódia por videoconferência. Então, o Bolsonaro cassou e agora ressuscitou. É interessante também registrar nesse ponto que nós temos atualmente o enunciado 16 do Conselho Nacional da Justiça Federal, que autoriza de forma excepcional e de forma fundamentada a audiência de custódia por videoconferência. Além deste enunciado, nós temos atualmente aí toda uma questão envolvendo a pandemia, um ato normativo do CNJ que aprovou uma resolução que permite a realização da audiência de custódia por videoconferência durante a pandemia, quando não for possível em 24 horas a realização da forma presencial. O Supremo, inclusive, em alguns julgamentos, está aí o número da ação direta e da DPF, que autorizam a realização da audiência de custódia de forma excepcional por causa da pandemia. Quando a pandemia acabar, aí a discussão vai ficar mais interessante. Ela deve ser presencial ou ela pode ser excepcionalmente por videoconferência? Com o ressurgimento desse parágrafo, não pode ser por videoconferência. Só que, mais uma vez, a gente esbarra na vontade do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no mérito, vai autorizar o juiz de garantias ou não vai autorizar o juiz de garantias? O Supremo Tribunal Federal vai entender que alguns pontos do juiz de garantias pode ser aplicado e outros não. Cena dos próximos capítulos. A gente está literalmente nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o juiz de garantias
foi uma criação, e não é de hoje que se fala do juiz de garantias, para tentar se proteger a imparcialidade e impedir o protagonismo do juiz. E, principalmente, uma tentativa de proteger a imparcialidade. Será que o juiz que se manifesta durante a investigação, que decreta uma prisão, um juiz que autoriza uma interceptação telefônica, ele já não está em grau de envolvimento com aquela causa que mancharia sua futura imparcialidade durante o processo? Ah, Belo, não é todo juiz que se contamina, mas o juiz de garantias quer trazer uma imparcialidade, uma tentativa de se proteger a imparcialidade de forma objetiva. Ponto final. O juiz que se manifesta durante a investigação já está comprometido, já está envolvido e isso vai prejudicar a sua análise futura durante o processo. Então entra um outro juiz. Então, a partir do recebimento da ação penal, entra um outro juiz. E aí esbarra na densidade geográfica aqui do Brasil, né? No nosso aspecto territorial. Varas únicas, o país é imenso, é do tamanho de um continente. Então, realmente, o Fux, quando suspendeu, ele foi até razoável, que precisa realmente de um estudo. Até o CNJ está fazendo esse estudo relativo ao rodízio dos magistrados, como é que vai ser feito isso. Muito bem. O segundo ponto que eu quero comentar com vocês é em relação ao advogado para os policiais. O artigo 14A traz de forma bem tímida a possibilidade da atuação mais efetiva da defesa durante o inquérito policial. É um sinal de, quem sabe, no futuro, abandonarmos aí essa inquisitoriedade do inquérito que não permite a ampla defesa e o contraditório no inquérito. Eu, particularmente, vou até abrir um parênteses aqui, eu, particularmente, tenho uma tristeza muito grande em chamar o inquérito de inquisitório. Porque quando você fala que o inquérito é inquisitório, me dá a impressão que o inquérito é um instrumento do século XIII lá da Inquisição. Tortura, banimento, isolamento, julgamentos em lugares públicos. Pelo amor de Deus, o inquérito hoje é um instrumento importantíssimo dentro do Estado Democrático de Direito. É muito importante, muito importante que tenhamos sim, um cuidado mais moderno com o inquérito policial. Já conversei com vários delegados, vários amigos delegados, que a gente precisa, juntos, lutar por um delegado garantidor. O delegado é realmente o primeiro garantidor. E eu defendo, inclusive, e aí para um outro vídeo a gente vai fazer, a imprescindibilidade do inquérito policial. Mas isso a gente fala em um outro vídeo. Deixa eu ler para vocês aqui no meu VAD policial, coisa mais linda aqui da Editora Foco, o caput do artigo 14A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluídas as situações do artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Isso aí a gente já sabe desde o início do pacote anticrime. Aí todo mundo, é poderá ou deverá? Se ele não quiser constituir o seu defensor, olha o que diz
o parágrafo 2º. Esgotado o prazo do parágrafo 1º deste artigo, com a ausência de nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição que estava vinculada ao investigado. Então, é um policial civil que está sendo investigado. Ele não escolheu o advogado. Intima a instituição para que em 48 horas indique um defensor. Então ele vai ter defensor, ou indicado por ele, ou indicado pela instituição. E aí você está vendo aqui, parágrafo 3º vetado, parágrafo 4º vetado, parágrafo 5º vetado. Ressuscitaram. Vamos ler, para a gente entender o que é o parágrafo 3º, o que é o parágrafo 4º e o que é o parágrafo 5º. Na tela para vocês, vamos nessa. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º deste artigo, ou seja, a instituição vai ter que indicar um advogado. A defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública. E nos locais em que ela não estiver instalada a União ou a unidade da federação correspondente à respectiva correspondência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Então é muito fácil dar mais uma atribuição à defensoria e não equipar a defensoria. Tem que ser dito isso aqui. Tem uma sensibilidade muito grande. Eu já presenciei, fui estagiário da Defensoria Pública e sei que é um amor que as pessoas têm pela Defensoria Pública. Então, ela merece respeito. Quer dar mais uma atribuição a ela? Equipa a Defensoria Pública. Parágrafo 4º. Vamos lá. A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, ou seja, do defensor, ou lá do advogado quando não tiver defensoria, deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado. Então não tem defensor público lotado na área territorial, onde tramita o inquérito e com a atribuição para nele atuar. Hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Portanto, não tendo defensor, vai ser um advogado, mas tem que estar escrito, tem que ter uma fundamentação, porque não tem defensor. E o último parágrafo, que é o parágrafo 5º, que ressurgiu, já ia falar ressurgiu das cinzas, não. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, quem é que vai pagar esse advogado? Os custos com patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Então quem vai pagar vai ser a instituição. Muito bom, né? Então aí as novidades. Por que o Bolsonaro vetou esse parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º? Fui lá na agência do Senado me certificar. O Bolsonaro vetou o dispositivo por entender que a Constituição já prevê a competência da AGU e das procuradorias e do DF para representar judicialmente seus agentes públicos. A minha dúvida é a seguinte: as procuradorias não estão muito acostumadas com feitos criminais. Essa é a minha preocupação. Então o Bolsonaro deu essa justificativa, então não tem nada a ver com procuradoria. Quem vai fazer é a defensoria, se não tiver a defensoria, advogado, e quem vai pagar o advogado vai ser a instituição. Estou curioso para saber como é que vai ser isso, porque dinheiro é um problema que a gente sabe que hoje qualquer instituição pública sofre. E para a gente caminhar aqui para a conclusão do nosso vídeo, a gente tem uma novidade em relação aos crimes contra a honra. A novidade é em relação aos crimes contra a honra. Olha aí a novidade lá no Código Penal, lá no artigo 141.
se o crime é cometido ou divulgado em qualquer modalidade das redes sociais, da rede mundial de computadores, a internet, aplica-se em triplo a pena. O Bolsonaro vetou. Por que o Bolsonaro vetou esse dispositivo que agora ressurge? Segundo a presidência, ofenderia o princípio da proporcionalidade. Já existe no Código Penal um meio que facilite a divulgação e, além disso, não é mais crime de menor potencial ofensivo com esse aumento. E aí a elevação de pena geraria uma instauração de inquérito ao invés de TCO, que é um procedimento muito mais célere, e, segundo a presidência, isso ensejaria superlotação das delegacias e redução do tempo e da força de trabalho para se dedicar ao combate de crimes graves. Está aí uma justificativa que foi feita pela presidência. Muito bem. E óbvio que a gente tem mais novidades. Tem a questão envolvendo a extração de DNA, a captação ambiental. Curtiu o nosso vídeo? Compartilha, se inscreva aqui no canal. Poxa, Belo, eu quero continuar estudando com você tudo aí que aconteceu lá no Moderno Processo Penal, no meu humilde projeto que eu inaugurei em abril de 2021. A gente vai ter uma aula completa, aprofundada sobre essas novidades. Aqui foi apenas um aperitivo. Se você estiver interessado em conhecer esse meu projeto, que você vai pagar uma mensalidade simbólica, é uma tentativa de eu democratizar o ensino. Dá uma olhada, manda para mim um e-mail, modernoprocessopenal@gmail.com. Você vai ter uma aula inédita por semana, você vai ter uma questão inédita por semana, você vai ter um comentário de uma questão por semana. São mais de 10 horas de aula por mês, dicas de estudo no sábado, todo um atendimento personalizado que eu vou dar a você nesse meu projeto, que é um sonho, o Moderno Processo Penal. Você vai se surpreender com o investimento que você vai fazer nessa qualidade que você está vendo aqui. Eu estudei bastante novas tecnologias, investi numa câmera Full HD, aprendi a usar PowerPoint, melhorar os meus slides, o estúdio que eu montei aqui em casa, acústica, sonoridade e o programa que eu uso para gravar aqui. Tá bom? Vou aguardar o seu e-mail.